Participe do nosso programa de hoje através das nossas redes sociais. Temos aí o Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Você faz parte do programa de hoje com a gente. Manda sua pergunta para o nosso convidado de hoje, que é o vereador Francisco Carlos. Vamos falar um pouquinho também sobre educação e toda essa questão do decreto para a volta às aulas, né, Vonúvio? E também você acompanha com a gente que é a expectativa do pessoal, da população de Apodi em relação ao TCM Pesquisa, que começa daqui a pouquinho, depois do cenário político. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. Agradecendo a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró, nas várias cidades que possuem os serviços da TCM, em especial hoje para você que nos acompanha em Apodi. Daqui a pouquinho tem TCM Pesquisa ao vivo aqui na nossa programação com dados do Instituto TS2, análises, avaliação da gestão do prefeito Alan Silveira, da governadora Fátima, do presidente Bolsonaro. Daqui a pouquinho, 8h15, logo após o cenário político TCM, Carol Ribeiro. Pois é, e você participa, fica ligado aqui com a gente. Nós temos agora informação sobre educação, né, Vonúvio? Hoje foi publicado um novo decreto de restrições contra a Covid-19. O principal ponto foi a liberação para a volta às aulas na rede privada de ensino e a possibilidade de retorno na rede estadual em 12 de maio. O secretário estadual de Educação, Getúlio Marques, concede ao cenário político uma declaração sobre o decreto. Ele justificou a decisão sob o ponto de vista jurídico e falou especificamente sobre as aulas na rede estadual de ensino e um plano de protocolos que deve ser apresentado pelo governo do Rio Grande do Norte. O decreto emitido pelo governo do estado, publicado hoje, trabalha em cima daquelas questões que foram determinadas pelo juízo, e que nós, ainda dentro dessas questões de recursos possíveis, decidimos por atender na plenitude a determinação judicial, e pedindo, inclusive, a todas as instituições que fazem parte desse trabalho da educação, a sociedade em geral, que contribuam para que isso possa dar certo e que não crie problemas no recrudescimento da pandemia, que ela está, aos poucos, se estabilizando e deverá ter uma tendência à sua redução. Então, nesse decreto, se permite o retorno das aulas presenciais nas instituições de qualquer etapa da educação, seja no âmbito privado, seja no âmbito público, mas de forma híbrida, gradual e facultativa. O que significa isso? É que, em alguma sala, pode até trazer todos os estudantes, desde que aquela sala de aula, ela tenha espaço suficiente para manter aquilo que está nos protocolos sanitários. Mas, de uma forma geral, as salas não comportam todos os estudantes de uma só vez, mantendo o distanciamento de 1,5 m. Então, essa forma híbrida, parte dos estudantes na escola, parte dos estudantes em casa. Gradual e facultativa. Facultativa é porque os pais podem ter o direito de não encaminharem seus filhos para a escola, e gradual porque a ideia é que se faça por partes, por séries, como a gente já vinha trabalhando. Ou seja, tudo isso vem ao encontro do que nós estávamos trabalhando, e como eu disse em entrevistas anteriores, o que diferencia do que nós estamos fazendo é o tempo. Então, o tempo em que nós gostaríamos que isso acontecesse e o tempo que o juízo determinou que fosse acontecido. Então, de forma gradual, as próprias escolas privadas, até por segurança dos seus próprios alunos, podem colocar, como a gente está lá no protocolo Potiguar, tem que garantir aquilo que está no protocolo Potiguar, distanciamento e a vinda aos poucos para ir se analisando se algum fenômeno ocorre com aquelas primeiras turmas, e na sequência você vai graduando, ou seja, vai aumentando o número de alunos na escola. Isso é o que está previsto para a rede privada, desde que os protocolos
sanitários estejam todos vigentes, né, com medidas de biossegurança rigorosamente cumpridas. Especificamente na rede estadual, nós temos uma decisão, né, lavrada num termo de audiência conciliatória, né, num processo em que o Ministério Público, né, solicita que a gente pudesse fazer esse retorno, e foi lavrada essa decisão, né, em que o juízo, né, com o doutor Arthur, né, nos colocou uma decisão que, na audiência conciliatória, a gente apresente um plano de protocolo, né, um plano de retomada das atividades presenciais, e essas presenciais utilizando aqueles mesmos aspectos de acordo com o protocolo e o documento potiguar, né, e em consonância com os dados epidemiológicos do Estado, que é o que a gente vem fazendo desde sempre, ouvindo o comitê, vendo se as condições permitem esse retorno no Estado todo. Então, nós vamos fazer, estamos com o protocolo praticamente pronto, essa volta será também, como tem sido feito nas privadas, começando com algumas séries, né, a tendência é começar com anos iniciais e educação infantil e anos finais do ensino médio, o terceiro ano, e aos poucos, a cada intervalo que a gente vai discutir aqui com todo o nosso grupo de gestão e com nossos parceiros, que são os conselhos estaduais, os conselhos municipais, o conselho estadual, os conselhos municipais e todos aqueles que fazem parte do grupo gestor, tomar uma decisão final para que esse documento do dia 12 de maio esteja preparado. Então, esse documento preparado em 12 de maio, vamos estabelecer datas e formato para isso. Não temos a data segura ainda, estamos aguardando todos esses resultados do que está acontecendo de forma pandêmica no nosso Estado. Então, mas é o que nós queremos, vamos discutir com o sindicato, vamos trazer os alunos para a mesa de negociação, para que se permita, né, que esse retorno seja feito, né, de uma maneira consensuada, né, desde que a gente tenha essa segurança sanitária definida pelo nosso comitê. Essa entrevista ela foi concedida ao cenário político antes da decisão judicial, que foi divulgada hoje, né, Vonúvio? Pois é, Carol. O Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, julgou procedente a reclamação constitucional movida pelo SINT, o sindicato que representa os servidores, os educadores aqui do Estado, contra a decisão do juiz Arthur Cortez Bonifácio, que determinava a retomada das aulas presenciais no Rio Grande do Norte em até 48 horas. O despacho do magistrado do STF garante a manutenção do ensino remoto. A reclamação foi protocolada na terça-feira com um pedido de caráter de urgência por parte do sindicato, considerando que a decisão do juiz Arthur Cortez contraria disposição anterior decisões anteriores proferidas pelo próprio Supremo. Isso porque em 2020 foi determinado que os estados e municípios têm autonomia para estabelecerem restrições na circulação de pessoas com vistas a controlar a disseminação da Covid-19 com os decretos mais rígidos, se sobrepondo aos mais brandos. E aí, Carol, fica aquela questão. Desculpa, essa decisão, ela leva em consideração as escolas públicas, estaduais e municipais e também particulares, né? Eu observando a própria decisão, Carol, e também, claro, o pedido que é do sindicato que fazem educação do Estado, me parece que essa decisão é voltada para as escolas públicas, principalmente aquelas que não têm condições neste momento de retomarem suas aulas presenciais. Pois é, Vonúvio. E aí fica justamente essa questão da gente entender agora o que vai ser, como é que o governo do Estado vai proceder em relação a esse protocolo de organização das escolas para a volta às aulas, as escolas estaduais. Vamos aguardar e no próximo bloco a gente vai conversar também sobre esse assunto com o vereador professor Francisco Carlos. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.